A Sanepar divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023, mas nós não vamos começar pelo lucro, pelo EBITDA, nós vamos falar primeiro dos custos, porque é isso que o mercado está criando aqui, um caos, né, reclamando muito. Vamos dar uma olhada. E olhando o resultado da Sanepar na parte de custos, foi exatamente aquela linha que eu havia comentado que aconteceria, uma estabilização dos custos ou uma leve queda. Aconteceu a leve queda, caiu 1,1 os custos, era esperado principalmente também por conta da energia, isso aqui vai ajudar no primeiro e no segundo trimestre principalmente, puxou bastante para baixo. Nós tivemos aqui alguns pontos positivos, outros negativos, eu vou comentar. Então, a energia foi dentro do esperado. O positivo foi a perdas para a realização de créditos. Era esperada uma melhoria, porque a empresa vem atuando aqui nessa linha de recuperação de crédito com novas frentes aqui e deu um resultado muito positivo. Então, surpreendeu bastante aqui, tá? Então, foi uma boa recuperação. Isso aqui que ajudou os custos de reduzirem, né? Então foi melhor do que o esperado. Nós tivemos os outros pontos que foi neutro, aqui depreciação, serviço terceiro, materiais ainda impactando, principalmente a parte de tratamento de água, que teve aqui um peso muito grande, está com um custo alto realmente, o cloro e tudo mais, aí, então normal aqui, em algum momento deve tranquilizar ou até de repente melhorar, e o pessoal tem os reajustes e tudo mais pesando nesse trimestre. Então, era esperado que teríamos um ponto positivo na energia e um ponto negativo no pessoal, e o resto aqui ficou. Aqui era esperado um pouco de positividade, veio até mais, e é isso que está acontecendo. Então, até agora, tudo ok, nada fora dos padrões. A parte de multas ambientais, eu já expliquei que isso aqui, inclusive, é coisa do passado, ela acaba tendo que investir, até dar um retorno para ela em maior afluência lá no Rio, mas enfim, não foi muito dessa vez. E aí, mas só que nós temos uma nova multa aqui, não foi grande, mas ainda assim acabou atrapalhando um pouco. O que realmente eu coloquei como negativo aqui, que me chamou a atenção, foi a parte de provisões para contingências, tá? Isso aqui eu realmente não esperava, isso aqui veio fora do padrão. E quando a gente vê aqui, então, qual foram essas provisões, nós tivemos 12,1 de possível multa ambiental, eventualmente pode acontecer, mas foi um pouquinho negativo, apareceu uma nova, né, possibilidade disso. A gente já sabe o que tem rastreado do passado, conforme eu falei, esse aqui é uma nova, então aqui é um pouquinho de problema. E o que é um maior problema ainda, né, ao meu ver, é o tanto de ações trabalhistas que está acontecendo aqui, né? São 68,7 milhões. Então nós temos integração de aposentados, adicionais de horas e horas extras, equiparação salarial, ações movidas pelo sindicato de engenheiros. Então, uma série de coisas aqui que eu fiquei um pouco decepcionado, 461% de alta, um pouquinho do ambiental, até que pode acontecer também, não dá para a gente ficar achando mil maravilhas sempre, e 68,7 milhões realmente de ações trabalhistas, que não é legal ficar vendo isso, não é, há não tanto tempo nós já vimos isso acontecer, né? Então, enfim, então eu posso resumir os custos da seguinte forma: negativo, e aí a gente põe aqui um neutro, 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 neutro. Energia foi positiva, mas eu vou dizer que foi neutro, porque eu já imaginava exatamente isso. E positivo aqui nas perdas e realização de crédito. Eu imaginava algo bom, veio melhor ainda. Então, basicamente é isso. A gente pode falar que a despesa aqui foi neutra e isso vai colaborar muito a empresa ter resultados recordes mais à frente. Pessoal, o que nós acabamos de ver foram as despesas operacionais. Eu quis mostrar naquela tela exatamente para não mostrar as despesas financeiras, que é uma outra questão que envolve a Selic, né, e tudo mais. Então, a atenção com os custos operacionais. Quando adicionamos as despesas financeiras, aí sim a gente acaba então tendo um aumento normal desse período aí. A empresa está em investimento, tem processo de inflação, processo de Selics altas, então acaba fazendo a despesa geral da empresa aumentar 0,5%. Então aumentou 0,5%, mas atente-se ao operacional, que é todo o resto que a empresa tem controle melhor, conseguiu melhorar em 1,1%. Então minha tese está totalmente mantida. E aí a gente vai ver então a receita da empresa aumentando 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e nós teremos o ajuste tarifário ainda que vai pegar mais para os próximos trimestres, principalmente do terceiro em diante vai pegar cheio. Então essa receita vai aumentar ainda mais, tá? Tenha isso em mente. Então, a minha tese vai ser fortalecida. Nós teremos, sim, resultados recordes da Sanepar ao ano de 2023.
A gente já vê agora acontecendo sem esse reajuste, as margens se recuperando, olha só, foi de 42,3 para 45,7 e a margem EBIT também para 37,7, saindo de 34,9. A margem líquida também subiu de 20,8 para 22%, porque na verdade a receita aumentou enquanto a despesa praticamente não aumentou mesmo considerando a financeira. Então saiu aqui ó, de 291,9 para 319,5, tendo um aumento então de 9,5% no resultado líquido da empresa. E para deixar mais claro ainda, despesa se mantendo em linha, provavelmente nos próximos trimestres com leve aumento, tá? Então, depois quando a energia parar de fazer esse efeito tão positivo, vai dar uma aumentadinha, mas ainda assim, despesas aumentando muito menos do que a receita. Então, a gente está falando o quê? Custos crescendo praticamente nada, o operacional, enquanto a receita cresce acima, 3,4 foi o que ela cresceu, e ainda temos um reajuste tarifário de 8 e tantos por cento. Então essa receita vai dar um salto. A diferença é que com a receita crescendo muito mais que os custos, o EBITDA vai continuar crescendo. Ele já cresceu 11,4 nesse momento e a margem também vai crescer 45,7. Quando o EBITDA cresce dessa forma, a gente pode ver também o lucro crescendo e o lucro cresceu 9,5%. Resultado financeiro ali atrapalhou um pouco, mas ainda assim um bom crescimento e a margem líquida indo para 22%. Agora vamos ver então o que ela está fazendo nessa receita aí, como é que ela está atuando. Então podemos ver aqui as ligações aumentando em 1,7%, temos aqui o volume faturado aumentando em 0,3%, volume medido aumentando 0,4%. Ela fez mais ligações do que propriamente volume aumentou, né? Mas ainda assim conseguiu um bom resultado. O esgoto, nós tivemos ligação de 2,8%, e aí sim o volume coletado e faturado aumentou 2,8% também. Então nós temos aqui a inadimplência reduzindo, né, conforme as iniciativas que a empresa fez, foi muito, me surpreendeu positivamente. Eu falei dessas iniciativas, esperava bons resultados, mas vieram ainda melhores, né? A perda por ligação, como eu já disse, em momentos de pressão normal da água, acaba realmente impactando. Então, isso aqui não é algo para ficar preocupado. Isso acontece, mas a empresa também está com estudos para exatamente diminuir essa questão aqui das perdas. Qualquer empresa de saneamento tem isso. Eu trabalhei 8 anos na Sabesp e eu sei que era um desafio lá também isso aí, tá? Então sempre foi, não é fácil, são microfissuras e quando tem mais pressão, aquela microfissura que estava despercebida, ela aparece novamente, enfim. Isso aqui vai ser também controlado em breve, temos que ter paciência. A empresa disse que vai fazer e ela está atuando nisso. A dívida da empresa aumentou um pouco, porém ela está com o EBITDA crescendo e ficou aqui com um endividamento de 1,7x, o que é bem tranquilo ainda. Então, assim, o EBITDA vai continuar crescendo acima da dívida. Aqui está o custo ponderado da dívida de 11,4 e está o CAPEX, né, provando que a empresa vem investindo cada vez mais. 14,2 foi o crescimento agora e está aumentando os investimentos sem impactar os dividendos. Isso aqui é importante, vai trazer algum resultado no futuro. O investimento em saneamento é um pouco mais complicado, o retorno demora um pouco, porém, ela tem que cumprir o marco e ela tem que fazer isso aqui e ela está fazendo, né? Falando em termos de contratos da Sanepar, são extremamente longos, vocês sabem disso. A maior que Copasa, por exemplo, Maringá é uma situação um pouco delicada, mas se Maringá realmente sair de vez, vai provavelmente ter que pagar uma multa e provavelmente ela será bastante alta, multa de indenização dos investimentos que a Sanepar fez. Isso aí traria a ela um dinheiro que seria até importante e mais interessante para ela receber essa indenização, porque ela perde Maringá, beleza. Mas ela ganha uma multa de reconhecimento do dinheiro investido e tem a chance de ganhar a licitação novamente em Maringá, por incrível que pareça. Aí vai ser valor menor? Vai. Só que ela já vai ter recebido aquele dinheiro todo do investimento que ela fez e seria extremamente positivo. No final das contas, seria muito bom para ela, tá? Então, não me preocupo com Maringá. E aí nós temos a questão dos vencimentos do contrato, que é essa narrativa que eu volta e meia falo para vocês aqui, do Lula e o Congresso, a questão das PPAs, a questão da renovação dos contratos sem licitação, toda essa novelinha que eu vou
tentando narrar para vocês. Tá um pouquinho enrolado, eu não vou entrar em detalhes agora, mas mexe principalmente com esses contratos aqui, ó, que tem 5,4% da receita da empresa que está meio enrolada nesse momento. É isso que está acontecendo, ele não sabe muito para onde vai isso aqui, tá? O resto está tranquilo, não tem grandes problemas. Tem poucos aqui vencendo em 2024 também, é pouca coisa. É mais esses negócios aqui de 5,4 do EBITDA que precisa ter alguma definição e tá meio enroladinho aí. Então, baseado em todos esses números que eu comentei, em toda essa narrativa que eu falei, e mais esse reajuste tarifário de 8,5% praticamente, que vai começar a pegar no segundo trimestre e pegar ainda em cheio no terceiro trimestre, é baseado nisso que teremos EBITDA recorde, muito provavelmente lucro recorde, muito provavelmente também dividendos recordes. É basicamente isso, tá? Eu vou então estar calculando os dividendos, o preço teto para a Sanepar em 2023. Vou deixar lá disponível para membros, tá? Considere se tornar membro do canal. Deixa o like no vídeo, se inscreva também aqui. Um abraço e até o próximo. Valeu!